Por que da importância da PEC emergencial, a PEC 186? Fundamental para a gente garantir o teto de gastos e a responsabilidade fiscal. Pessoal, essa semana nós estamos votando a PEC emergencial, PEC 186/2019. E por que ela é tão importante nesse momento? Porque é uma PEC do tipo gatilho. Ou seja, se o governo começar a chegar nos seus limites de endividamento, em despesas obrigatórias em relação a todas as suas receitas, temos que disparar alguns gatilhos que vão frear as despesas obrigatórias e assim não dar o shutdown, ou seja, a parada do Estado brasileiro. Então essa PEC está complementando aquela questão do teto de gasto, de responsabilidade fiscal. Ela dá uma travada no gigante para ele não ficar crescendo indefinidamente. Porque existe um crescimento de despesas inercial no governo, que é a questão de promoções automáticas, reajustes automáticos. Então tudo isso você tem que travar de alguma forma. E nessa PEC a gente propõe uma série de medidas que faz com que o governo obrigatoriamente tenha poder para isso e seja forçado o controle de gastos, o crescimento de gastos inercial. Um dos pontos importantes era aquelas interpretações criativas de muitos estados que colocavam de fora todos aqueles que estão aposentados do limite de gasto de pessoal. E aí você aumentava ainda mais a capacidade de gastos. Nessa PEC não dá mais para fazer esse tipo de interpretação. Todo mundo, ativos e inativos, fazem parte das despesas com o pessoal e aí então nós temos uma única interpretação. Chegou em 85 ou 95, vai disparar os gatilhos dependendo da situação. Outro ponto importante dessa PEC é a avaliação de políticas públicas. Primeiro, tem que fazer a avaliação antes de implantar uma política pública, seja ela uma Bolsa Família, seja ela uma ajuda emergencial, seja comprar conectividade nas escolas. O que isso entrega de fato? Qual que é o custo disso? Custo-benefício. A gente tem que fazer esse estudo. E também temos que avaliar, depois de implantado, se aquilo está sendo efetivo e está entregando os resultados que a gente quer de fato. A PEC também limita o auxílio emergencial em 44 bilhões de reais. No primeiro semestre do ano passado, quando teve o início do auxílio emergencial, foi uma porteira aberta, foi mais de 250 bilhões de reais, mas agora nós temos que ter controle e mais focado, mais cirúrgico. Não dá de forma universal para todo mundo, dá para quem precisa, porque esses custos, esses 44 bilhões de reais, a conta vai ser paga pela sociedade em forma de impostos. Ou nós vamos deixar como legado para as futuras gerações. Isso é justo? A sociedade tem que discutir. Também na sua avaliação das políticas públicas. Estão fazendo a coisa certa? Não estamos rasgando dinheiro? Porque a gente viu no primeira tranche que muita gente que não deveria ter recebido os R$600 passou a mão e ganhou. Ou seja, bancos de dados furados, sem cruzamento de informações, e aí muita gente saiu naquela malandragem recebendo um auxílio que não deveria. Quem paga essa conta? Toda a sociedade. Agora tem alguns pontos que nós temos que criticar nessa PEC. Primeiro é que o gatilho ele está marcado, ele está calibrado para atingir quando as despesas obrigatórias atingirem 95% de todas as receitas do governo federal. Isso só vai acontecer em 2024. O ideal é que fosse antes, em 90%, de modo que já aconteça agora essas medidas de contenção de despesas, que a gente consiga já diminuir o quanto o Estado custa para a sociedade. Outro ponto a ser criticado dessa PEC é que o gatilho que impede o aumento de salários e promoções não atinge o andar de cima do funcionário público, ou seja, membros do Ministério Público, do Judiciário, embaixadores, aqueles que moram fora do Brasil, e também os policiais estão fora. E a gente entende que quando faz uma medida como essa, todos os funcionários públicos têm que participar, não só o andar de baixo. Outro ponto importante dessa PEC que merece algumas críticas é a questão dos subsídios e benefícios tributários. O que significa isso? Uma Zona Franca de Manaus, outros subsídios que são dados para empresas pelo Brasil afora, para poder competir com a Zona Franca de Manaus, ou mesmo o Simples Nacional, cesta básica, uma série de subsídios, ou seja, setores que pagam menos impostos. Basicamente é isso, que eles pagam menos impostos. E que
atingindo esse limite de 95% ou nos estados 85%, simplesmente esses subsídios ficam suspensos. Mas não são todos que ficam suspensos. Esses que eu acabei de comentar, Zona Franca de Manaus, Cesta Básica, Simples Nacional, esses vão ser mantidos. Mas todo o resto do Brasil perde os subsídios. A grande crítica que a gente faz aí é que nós temos que ter primeiro uma reforma tributária. Ficar trabalhando de forma tributária assim de novo é provocar distorções. Imagina uma indústria que está lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, competindo com uma que está na Zona Franca de Manaus. Essas duas aqui perdem essa igualdade de competição e a Zona Franca de Manaus continua. Sabe o que nós vamos fazer? Migração de todo mundo para a Zona Franca de Manaus para poder ser competitivo ou simplesmente fechar. Nós não podemos ficar atuando desse jeito assim no varejinho. Nós temos que ir atacando o problema de forma sistêmica, uma reforma tributária para equilibrar o Brasil e acabar com esse monte de subsídios que no fundo acabam sendo perda de arrecadações e que quando tem perda de um lado vai ter que aumentar a arrecadação do outro. Quem paga essa conta sempre é a sociedade. E para fechar as críticas, nós entendemos que vai entregar muito pouco no curto prazo. Todas essas propostas feitas aqui acabam demorando muito para ter efeito. Ou seja, a inércia da despesa pública continua. O freio é muito lento. Isso acaba sendo muito prejudicial para as finanças públicas e para o Brasil. Mas o balanço é que a PEC é importante. Ela é importante para poder estabelecer o complemento da Lei de Responsabilidade Fiscal, do teto de gastos e o governo ter possibilidades de agir caso as despesas comecem a chegar no seu limite, para impedir que o governo brasileiro quebre e quem paga essa sociedade, quem paga essa conta no final é a própria sociedade.